ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre astrologia, paisagismo e, é claro, empreendedorismo feminino. Eu não sei por qual plataforma você está vendo ou ouvindo esse episódio, mas é sempre bom lembrar que os nossos episódios completos estão disponíveis toda quarta-feira, a partir de 00:01, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vocês devem estar assistindo vazio aqui, minha amiga Ari Lobo não conseguiu chegar, mas no próximo eu prometo que ela vai estar aqui, tá bom? Eu juro. Aqui, ó. E vamos falar da entrevistada de hoje? A entrevistada de hoje é dona de uma sensibilidade que une as coisas da terra com as coisas do céu. A nossa protagonista de hoje é Carmen Sampaio! Uhul! Ai, Paloma, que amor! Muito bom, é exatamente isso. Carmen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada e sinto, assim, uma alegria no coração de estar aqui com você. Ai, que fofura, obrigada. Eu vou ser sincera, eu desejei tanto. O quê? Tá aqui. Ai, mentira! Você já era nossa fã? Sim, porque quando veio, a partir do momento que a Ana Paula Conceição veio da Glamour Chocolates, eu falei, ai, que podcast maravilhoso! Gente, pra quem não lembra, esse episódio é incrível. É o que acontece antes do hype, se eu não me engano o título, com a Ana Paula Conceição. E ela trouxe pra gente provar uns chocolates aqui. E ficou uns cortes muito engraçados que o filho dela, o Enzo, também outro maravilhoso, fez. Da gente comendo. Foi lindo. Foi engraçado. Muito bom. Né? Não, e assim, vocês são de uma sensibilidade, uma inteligência para captar realmente a beleza do trabalho, né? Ai, e a partir daí, assim, a gente fica muito... Acho que as mulheres, quando assistem podcast, têm esse desejo sincero de, puxa, eu gostaria de estar lá. E são poucos os espaços, né? São. Quando a gente resolveu, a gente teve a oportunidade de ter o podcast, contando se você chegou aqui agora, por que empreendedorismo feminino? Mais da metade dos MEIs que são abertos no Brasil são abertos por mulheres. O CPF atrás desses MEIs são de mulheres. Quando essas empresas viram ME, isso cai para menos de 40%. Quanto mais as empresas crescem, menos as mulheres estão liderando. E por que isso, sabe? Onde vão parar essas mulheres? E se metade das pequenas empreendedoras são mulheres, por que quando a gente entra no Spotify e joga lá empreendedorismo, a maioria dos episódios são entrevistando os homens e a maioria das entrevistas é feita por homens? Assim, maioria esmagadora, tá? Tipo, 90%. E aí eu falei, não, a gente vai fazer um só com mulheres, nós só vamos trazer mulheres. E eu tenho até um número que dá para corroborar o que você diz. De todo o universo dos bilionários ou multimilionários, apenas 4% são mulheres. Um absurdo. Mas isso tem uma explicação. E a gente pode até abordar isso enquanto astrologia. Não, vamos chegar lá. Antes da gente começar a falar dos seus negócios, porque a Carmen, meu amor, ela não é dona de uma empresa, ela é dona de duas, tá? Beijos de luz pra vocês. Antes da gente falar dos dois negócios que você toca hoje, queria entender como foi o início da sua jornada profissional, com o que você trabalhou e o que entrou primeiro na sua vida, se foi a astrologia ou o paisagismo. Boa pergunta. Eu passei episódios muito delicados na minha infância e eu queria entender por que aquilo aconteceu. Então, aos 11 anos, teve um episódio inenarrável que não deveria acontecer com uma criança. Tá. E aconteceu comigo. E exatamente na mesma semana caiu um livro de um autor chamado André Barbeau, um autor francês, e caiu o livro aberto e tinha uma frase no meio do livro, l'astrologie la capacité de prévision. A astrologia tem a capacidade da previsão. E eu não sabia francês, nunca tinha estudado francês, mas eu li o livro que eu não sabia ler, de astrologia, que era o livro do André Barbeau. Mas a parte da técnica, eu sou uma pessoa divergente, né? E como pessoa divergente, a gente encontra caminhos que são fora do convencional. E eu li o livro sem saber e procurei o livro na base do dicionário e mesmo sem entender como que se lia aquilo, eu fui lendo e a partir dali veio muitas curiosidades, comecei a buscar autores em português e na época no Brasil, livros de astrologia, escola de astrologia, uma coisa muito cara. E eu comecei a estudar trigonometria aos 11 anos para montar um mapa astral. Trigonometria é a arte de fazer triângulos. É a arte de entender os triângulos, a geometria.
E aí, o que eu fui procurar? Um dos maiores autores do Brasil, na época, que foi, assim, uma leitura apaixonante, que era um livro muito popular do Omar Cardoso, né? E o Omar Cardoso era um grande astrólogo dos anos 60 e aquilo foi me consumindo, foi me tomando. Aí depois veio as aulas com o professor Bernadette Fischer, que foi um grande astrólogo, depois com a professora Suramaia, e eu era uma criança, adolescente, realmente uma criança, eles davam risada, e eu falava que eu podia saber, e que eles podiam fazer um teste comigo, e ele aí pegou gosto. E depois eu nunca parei, não tem um único dia desde lá até aqui que eu tenha parado de praticar astrologia. Mas o primeiro mapa pago, quem pagou foi uma professora de geografia. Aos 16 anos, estou emocionada, porque eu fui fazer uma apresentação, explicar para a classe, eu tinha 15 minutos, explicar para a classe latitude e longitude, e eu comecei a falar e a classe começou a prestar atenção. Ninguém prestava atenção em mim, porque eu era muito aquela do fundão e estranha e esquisita. E aí eu comecei a falar, e como eu falava de uma coisa que eu amava e amo, ela perguntou, como que você sabe tudo isso? Porque eu expliquei milimetricamente como que era o processo das horas, como que era o processo da latitude, que era a longitude. E a aula foi. E eu fui tomando o lugar dos meus colegas da classe. E quando eu vi, eu tinha tomado a dobradinha. A dobradinha eram 2 aulas, né? Uma que ia na sequência da outra de 45 minutos. Tocou o recreio, o pessoal continuou e eu continuei falando. E a professora depois perguntou para mim, como você aprendeu tudo isso? Eu não ensinei. Eu falei, é que eu gosto de astrologia, professora. Eu pretendo ser astróloga. E ela perguntou, você sabe montar um mapa? Eu falei, sei. Então eu quero que você leia o meu mapa. Ela já gostava de astrologia. E foi assim que tudo começou. Então eu nunca parei. Então, na verdade, a astrologia entra para você como se fosse um hobby, um interesse. Mais que isso, ela entra como meu instrumento de pater e mater, de mãe e pai. Eu queria entender por que a ausência materna, por que a ausência paterna. Eu sou filha de um padre, e a minha mãe era uma candidata uma noviça, ela era uma candidata a freira, e aí meus pais se encontraram uma única vez e minha mãe engravidou de mim. Eu queria entender essa história. E não através deles, outros caminhos você Não, através dos caminhos que tudo era muito encantado, né? Uhum. E encantado no sentido de misterioso, de místico, enfim. Então, eu tinha encontrado na astrologia, porque uma dificuldade muito grande de entender o ser humano, de me comunicar. Então, ter o mapa das pessoas era uma forma de eu conseguir me aproximar delas. Entendo. E aí eu cheguei num lugar onde eu conversava só quando eu tinha o mapa, porque quase sempre eu não sabia como conversar com as pessoas. Então, a astrologia foi o meu grandioso processo de entendimento de quem eu sou, dos meus... Antigamente eu era inteligente mística. Aí depois eu descobri que, na verdade, é uma neurodivergência e bora lá. Né? Porque as pessoas apelidam ou nomenclaturam como se fosse uma situação patológica, o que não é. É bom, importante entender que autismo e neurodivergências diversas, como habilidades desenvolvidas naturalmente, que o pessoal chama de superdotados, não são doenças, são estados funcionais diferentes dos processos da média das pessoas. Né? É só uma diferença. Né? É uma diferença, mas é uma diferença muito intensa para a gente, para o indivíduo. Enquanto indivíduo é desafiador, porque é uma criança que quase sempre não tem uma clareza na comunicação. Então, entra num processo introspectivo. No meu caso, mais forte ainda, porque eu cresci dentro de um orfanato. Então, aqui, eu queria entender a minha história. Entendi. E para entender a minha história, a astrologia me serviu. E o paisagismo entrou que horas? Ele entrou no momento que eu tive um professor chamado Assura Maia. Um dos maiores astrólogos do Brasil, foi ovacionado na Índia, respeitado em diversos lugares do mundo, lançado muitos... E ele usava a seguinte expressão, astrologia científica. Toda aula... Carmen, a astrologia é científica. Eu era obrigada a completar a mesa. Isso
Só que, para mim, a astrologia não era uma ciência. E não é, no meu olhar, ela é uma linguagem. Tá. Ela usa recursos da ciência para entregar ferramentas, para entregar instruções. Mas ela é uma linguagem. E como linguagem, e aí, é claro, eu aprendi por que ela é, ao olhar do professor Assura Maia, uma ciência. Porque ela não é cartesiana, mas se vale de valores cartesianos, racionais, práticos, matemáticos, lógicos. É por isso que é astrológico, né? Não é astromístico e nem astrointencional, é astrológico. E a lógica se entende que é ciência. Ela tem recursos da ciência, ela usa de recursos da ciência. A própria astronomia é filha da astrologia. A astrologia é mãe de quase todos os saberes. Só que quando chegou no período do iluminismo, e aqui entra o paisagismo também, quando chega no período do iluminismo, a humanidade está numa sede intensa, profunda de conhecimento da ciência mesmo cartesiana, de Descartes. E ali, o místico astrólogo ele vai ser assassinado em massa. E qualquer pessoa que praticasse coisas que pareciam com o oculto e o místico e o estranho, eram caçadas. É por isso que se chama iluminismo. Quer se iluminar as pessoas e não... Porque até então a astrologia trabalha para os reis, para os nobres, para a nobreza. É um serviço caro, historicamente, né? Historicamente, ela prestava serviço. Para ter uma ideia, assim, a astrologia ela nasce em berço de África, em países africanos. Ela é levada pelos fenícios como um instrumento de conhecimento, mas nasce ali. Só que quem se apropria disto, né, em Grécia, e quem se apropria disso são os ingleses, né? John Dee denuncia que a Inglaterra se apropriou dos saberes que os árabes também desenvolveram por conta da matemática, a observação do céu, e com a ajuda dos conhecimentos dos portugueses, identificar as estrelas era uma forma de saber navegar. Então, veja bem, aqui a gente já está tendo informes da ciência na astrologia. Só que ela é mais antiga. Ela é anterior, pasme, à agricultura. E a agricultura tem 10 mil anos. E a agricultura se serve dos astros, necessariamente. Né? A agricultura, você não vai plantar alface em período de geada. E olha, interessante, o ciclo do alface é meio ciclo de Mercúrio. Né? O ciclo das musáceas, que são as bananas, por exemplo, é de um ciclo de Vênus. A gestação humana é um ciclo de Vênus. Caramba. 9 meses. A banana leva 9 meses? O ciclo da banana porque normalmente o cultivo, porque você falou do paisagismo, então acho até que cabe, né? Toda pessoa é única. Todo vegetal é único. Ele se multiplica, mas ele é único. Né? E ele tem seu próprio ciclo interno. Copiando um autor maravilhoso, que é o Rutger Dawkins, que ele fala que em toda semente existe o segredo da floresta. Eu acho legal, mas dizem que essa fala é búdica, não tenho certeza se ela é budista ou não, enfim. E como tudo tem uma semente, os primeiros símbolos internos são sementes, tudo é uma potência. Então você tem um mapa, o mapa é uma potência, você tem uma semente, a semente é uma potência. Se eu não usar a potência, não tenho aquele fruto, aquela árvore, aquele vegetal, aquela flor. Calma que eu chego lá. Voltando para o paisagismo. Então vamos lá. A banana é uma musácea, ela tem um ciclo de 9 meses. Tá. E aí ela tem 3 meses para o descanso. Só que você não quer plantar só uma vez por ano. Então o humano adapta isso e vai usar os ciclos diversos em períodos diversos para conseguir concluir este processo. Como que o paisagismo entrou na minha vida? Porque eu fui buscar a botânica como conhecimento para saber se tinha fundamento. Porque nada mais prático do que, no meu raciocínio, olhar o ciclo dos vegetais e ver com quais planetas eles estão conectados. Nossa, que sacada. E aí, assim, bom, você sabe que você come uma tâmara e a tâmara, ela leva 1 século
para você comer o fruto saudável. Então, essa tâmara que você come hoje, ela foi plantada há 2.000 anos atrás. Caramba. Sim, sim. A árvore, que você come de algumas frutas, são milenares, centenárias, a gente diz. O azeite que você come hoje são de árvores centenárias. Mas e o paisagismo na sua vida? Pois é, a partir dessa observação, eu queria ver o que a planta tinha com o ciclo. E aí eu fui conectando. Só que, para ser pesquisadora no universo botânico, a gente ganha muito pouco. Financeiramente, um pesquisador, ele fica muito amarrado. E eu sou uma pessoa com uma certa dificuldade a obediências rígidas, porque eu já sou extremamente rígida. Então, se eu ficar dentro de um sistema muito rígido, eu vou contra a minha natureza astrológica. Aí eu falei, bom, já que eu adquiri esse conhecimento em uma das melhores universidades do mundo, eu vou fazer o quê? Eu vou ganhar algum dinheiro com isso. Na época, meu antigo marido começou a se apaixonar também pelo processo, nós começamos a estudar juntos e foi assim que o processo se desenvolveu. Mas eu sempre tive ali, quando eu ainda morava no orfanato, olhava para o céu e tinha as estrelas, e nas orações das freiras tinha as estrelas, e olhava para a terra e tinha o ciclo, e o meu castigo era ir catar a lesma na horta da escola. Então, aquilo, você começa a juntar as peças. Eu acho que eu nasci para cuidar disso, do céu e da terra. E aí vem a primeira oportunidade. Uma pessoa vira para mim, nossa, você sabe tanto, você sabe fazer jardim? Eu falei, não sei tão bem, mas eu posso fazer o seu. Não, como você vai se você não sabe? Aí eu entreguei um trabalho que ela achou excelência e nunca mais parei. Eu deveria ter dito, sim, eu sei, porque eu sabia. É o que um homem teria dito, você sabe, né? Só que eu sabia, só que tem... Muito bom. Não, você sabe uma pesquisa, rapidinho, falando que 60% dos homens brasileiros têm certeza que poderiam estar jogando na Série A. Ah, que bom. Atleta de primeira linha, 60%. Essa autoestima deveria ser encapsulada e vendida. Aqui eu acho que não é exatamente a autoestima, porque a autoestima implica em fazer e não falar. Não, mas no delírio deles eles estão fazendo. Mas é que no coletivo, assim, eu não sei se eu consegui te explicar como que as coisas se conectaram. Não, você conseguiu super. Então, mas só pra gente ter uma noção de tempo, esse seu primeiro jardim você faz com quantos anos? Eu já tenho quase 34 anos, o primeiro jardim. Mas cara, então você ficar trabalhando 18 anos com astrologia até agregar os conhecimentos profissionalmente, ganhando dinheiro. Exatamente. Tá, legal. E aí nunca mais parei, né? Aí eu tinha... comecei a me empenhar mais com porque assim, o meu cliente, ele sempre veio indicado por alguém. E vamos chegar lá. Você já fez mais de 25 mil mapas astrais. Sim. Presencialmente. Sim. E o que é essa... Peraí, que tem aproximadamente 1.500 mapas que foram no período da pandemia. Então, mas foi 1 a 1, não foi num sistema, numa inteligência artificial. Não é uma inteligência artificial, não. É no presencial, individual, e quando era no online, trabalhando ali então, vamos lá, 23 mil presencial, vamos botar aí uns 2 mil online. Exato. Mas assim, todos agora, individuais. Sim, todos individuais. Sim. Já fiz mapas para empresa, então quando eu vou fazer um mapa de uma empresa... Eu faço o mapa da empresa e dos sócios envolvidos. Então, só ali, às vezes, já são 10, 15 mapas envolvidos. Tá. Porque eu vou ver o mapa dos CEOs, o mapa da empresa, o mapa dos principais gerenciadores de um processo importante dentro da empresa, se aquela pessoa está habilitada ou não para aquele cargo. Porque muitas vezes uma pessoa ela tem um potencial extraordinário, um currículo incrível, mas ela está no lugar errado. Na hora errada. E às vezes... Se ela está lá, na astrologia a gente não vai ver como hora errada, a gente vai ver como não tendo a sua tradução original colocada. Tá. E uma das coisas que no meu limite, né, porque nesse período, por muito tempo, nos anos 90, ainda nos anos 2000, eu trabalhei para a Editora Abril. E eu fazia uma das coisas que eu odeio. O quê? Horóscopo. Nossa, ela tá falando, cadê o horóscopo? Gente, esses protagonistas tem coisa aqui que você não vê em outro lugar, meu bem.
você tem que ficar aqui. Inclusive, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever no canal se você não estiver no YouTube. Não deixe de seguir se você estiver no Spotify. Dá joinha, dá like, comenta, compartilha. A gente ainda é um baby, né? O Protagonistas tem só 2 anos, então toda interação é muito importante para informar pro algoritmo dessas plataformas que o nosso conteúdo é único, entendeu? Continuando. O horóscopo, fazendo a correção, o horóscopo do... Touro, a previsão... Touro, e faça assim, faça assim. Porque, na realidade, é o meu limite. Eu entendo que esse é um marketing para garantir a experiência da astrologia na vida das pessoas. Minimamente. Inclusive, porque assim, esse horóscopo quer dizer a hora do céu. Então, tudo bem, faz sentido, mas aquele horóscopo do cotidiano, da superficialidade, ela muitas vezes pode trazer um misticismo superficial que impede o místico profundo do processo. Você quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou taurina, tá? Uhum. Dizem que eu sou ciumenta, e aí eu concordo. Agora falam que eu sou preguiçosa. Eu conheço pouquíssimas pessoas, não tô querendo me gabar não, que trabalham o quanto eu trabalho. A questão é que na hora que eu paro pra descansar, eu levo a sério igual a hora que eu tô trabalhando. Uhum. Mas não tem nada de preguiça, porque o trabalho é uma característica muito séria minha. E aí vem o folclore, né? Que é a Magali, que tá sempre comendo. Gosto de comer qualquer coisa? Não é qualquer coisa, meu amor. Eu como muitas coisas que eu gosto de comer. Não é qualquer coisa, não. Mas, enfim, é um folclore que... E o brasileiro ama astrologia, né? Então, voltando aqui a esse... Não é ruim que se faça piadas, não é ruim que se faça horoscopia, sacanagens. Satanás, como é que é a astrologia da depressão? Nada disso é ruim, é ótimo. Só não é o que eu consigo fazer com essa leveza, porque eu não tenho esta leveza. Eu sou mais profunda. A minha natureza é assim. Não, é a característica do seu trabalho também. E a característica da entrega. Imagina, você vai atender um CEO que está numa crise gigantesca com uma equipe que precisa de solução. Eu tenho que estar na profundidade da resposta, né? Claro. E aí, a junção da superficialidade, que é o marketing. E o marketing é necessário. Ah, claro que é. Mas sabe o que eu ia te perguntar? O que essa Só queria fazer observação sobre a preguiça do touro que você citou, para concluir. Ah, tá. Porque vamos ver a preguiça vamos ver, não... gente, se eu vou tomar uma lapada, se ela vai me defender. Vai. A preguiça, ela não pertence a um signo. Ela pertence ao ser humano. Ela pertence a um status da dor humana de exaustão. Então, o que nós chamamos de preguiça seria, na realidade, a necessidade de um repouso, de um descanso correto, justo e adequado, e que a cada vez mais está recebendo cada vez leituras como estados patológicos, porque ela está sendo desrespeitada a nossa necessidade de contemplação. E o touro, ele é um signo de competência contemplativa, porque ele tem a paciência de esperar, crescer, esperar as coisas se desenvolverem, a determinação de fazer E existe alegria na contemplação taurina. Então, não é preguiça. É uma experiência que todo mundo tem touro no mapa, né? É o meu jeitinho. E quem tem o sol em touro, se abre o espaço, não, hoje eu vou contemplar este livro. E ele fica horas admirando uma fotografia, procurando um detalhe na fotografia, ou fazendo uma comida, ou preparando o jantar para os amigos, ou às vezes só arrumando a cama de uma maneira mais encantadora. Ai, que cheiro que eu vou usar, que perfume que eu vou colocar. Eu posso perfumar na cama todo dia. Pois é. Por quê? Touro rege, na verdade, Vênus, né? Rege os aromas, os sensores, o palato. Então, a preguiça... vamos colocar mais clareza? As pendengas humanas, elas são resultados de não usarmos as forças humanas. E quando nós sabemos aonde estão as nossas forças, quando nós entendemos que indivíduos somos, nos tornamos seres humanos mais generosos, mais amorosos, mais competentes, mais aplicados.
E você acha que ter feito esses 25 mil mapas te trouxe essa noção de como o ser humano funciona? Olha, já atendi gente no limite da vida. A pessoa entrar no consultório e dizer assim, eu só vim aqui porque eu já fiz psiquiatra, já fui na Mãe de Santo, já tô na terapia há mais de 20 anos e não tô conseguindo sair dessa dor. E aí eu leio o mapa e ela fala assim, nossa, eu não sabia disso. Eu falei, experimenta. E aquilo dá uma renovação. E claro, esse é um lugar que a inteligência artificial jamais vai poder chegar, que é a conexão do humano com o humano. Não dá, né? A inteligência artificial ela é muito competente para replicar o que os mágicos inteligentes humanos fizeram dentro da ciência, dentro das artes, da matemática, da astronomia, da astrologia, da geologia, da geografia, da literatura. Mas para juntar todas essas forças é um humano olhando para um humano e olhando com sentimento. Você quer um chá? Você quer um café? Você quer uma água? Vamos tomar uma cerveja, o que for, ou um vinho. O que nos toca, o que nos comove, é sabermos qual é o recurso que temos. Imagina você olhar um mapa e você perceber assim, bom, essa pessoa não é boa para fazer assim, mas ela é boa para fazer assado. E ela não sabia que ela tem aquela competência para experimentar, para viver, para vivenciar. Ela não sabia, porque às vezes ninguém disse. Ou a mãe, às vezes, amorosamente, estimulou aquilo que ela acreditava que era o bom, né? Eu já vi artistas com sua arte num lugar assim muito discreto da prateleira da vida. É correto falar assim, né? Sim. Uma prateleira pequenininha, onde a vida dele estava toda naquela prateleira, porque aquele filho estava seguindo o enredo dos pais. Não tinha tomado posse da sua própria individualidade, que é diferente de individualismo. O individualismo é o sufixo de doença do indivíduo, excesso. Né? Atletismo é o excesso do atleta. O excesso, ele não nos é interessante, mas devemos saber aonde no nosso mapa nós somos excessivos, para ali aprendermos se queremos ou não administrar. Equilibrar, né? Isso é o que eu chamo de verdadeiro livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não é abdicar dos próprios recursos. Livre-arbítrio é saber que recursos nós temos. E faz toda a diferença, né? Muito. Para mim fez toda a diferença. Para mim também. Eu adoro astrologia, eu gosto muito de numerologia também. E é engraçado que eu fiz um mapa, depois de uns 2 anos eu fiz o outro. E aí tem uma casa, que eu não vou falar qual é, porque vocês não precisam saber tudo da minha vida também. Que na numerologia ela é 0. E no mapa astral não tem nada. E é exatamente sobre o mesmo assunto, né? A divisão na astrologia e na numerologia é diferente. Mas no meu caso dizia sobre a mesma coisa. E naquele ponto específico eu não tinha um guia. E aí eu falei, caramba! É que a divisão é diferente, né? As áreas, né? Sobre o que se fala. Na realidade, elas são naturezas diferentes, porém complementares. Não complementares, mas o que eu acho assim... Talvez se eu não acreditasse, eu nem tivesse percebido essa similaridade que na mesma área... E na astrologia se resolve de um jeito e na numerologia se resolve de outro, mas era a mesma área da vida em que geralmente as pessoas têm um direcionamento e na minha não tinha nada. Isso quer dizer algo sobre mim, vocês que lutem, se vocês quiserem saber, vocês façam o mapa astral e o numerológico de vocês. Mas os pais sempre falam, filho não vem com manual. Mais ou menos. Manual vem sim. Vem sim. Basta você fazer o download, né? Porque já está na foto do céu da hora que a criança nasceu, características dela. Sim. E eu acho que, às vezes, os pais, eles se perdem porque eles não sabem lidar com as características da criança e, às vezes, nem ela sabe. Exato. Às vezes, eu entendo assim, o humano... nem sempre ele esteve ou ele está consciente de tudo que ele tem. Então, como eu vou dar para o meu filho aquilo que sequer eu tive? Então, no meu caso especificamente, a astrologia não é algo para se acreditar, é algo para se conhecer, saber e se envolver. Você acredita na Lua? Você acredita no Sol? Você não precisa acreditar. A Lua e o Sol estão lá. Tem gente que não acredita, mas né? não precisa acreditar. Ok, tem gente que acredita na Terra plana. Exatamente. É o que eu falo. Eu não acredito nessas coisas. Eu falo, bom, você pode não acreditar em física. Se você se jogar pela janela, você vai cair igual. Porque a gravidade está aí. Então, assim, dentro da astrologia, a mágica,
é que quando você entende melhor o seu ciclo interno, a sua competência, a sua facilidade, a sua dor, a sua dádiva, quando você aprende sobre os recursos que você tem, acontece uma mágica. Você apenas entra em estado de paz. Que eu acredito que no momento atual a coisa que mais falta para o humano é estado de paz. A gente está muito numa luta, numa emergência, numa guerra psíquica, não sei se essa expressão é correta, de cumprirmos valores que são do mundo exterior. E a astrologia é você entender os recursos do seu mundo interior. Então, aqui, na hora que eu falo, eu me emociono, porque toda vez que eu vou para um mapa, é como se eu encontrasse um filme novo, um livro novo, porque é uma pessoa ali nova. E mesmo que eu esteja, porque tem pessoas que eu atendo todos os anos para fazer a revolução. Tem gente que faz o trabalho de mentoria astrológica, de ir mais profundamente no mapa, e elas ficam semanas ali para se aprofundar num processo. Por quê? Porque é isso que é autoconhecimento. Então, dentro desses 25 mil mapas, algumas centenas foi para uma única pessoa, porque ela estava... Qual é o mapa do céu agora? Qual é a experiência do céu agora? Porque ela estava indo nas profundezas da sua intimidade. E algumas pessoas vinham, inclusive, assim, eu estou sentindo que eu vou partir. Quantas pessoas eu já ouvi isso? E foram mesmo? E foram, elas estavam sentindo. Aí eu olho no mapa, outras, não, você está enganado. O que está acontecendo é que você está deixando de ser aquela pessoa que você era para ir para a próxima pessoa. Eventualmente ela morre mesmo. Outras vezes, e quase na regra, essa sensação de morte não é morte. É um processo de transformação que a pessoa não está entendendo e ela quer entender para poder agir. Carmen, a gente já chegou na metade da entrevista. Que papo bom. Realmente você vai ter que voltar. Queria falar um pouquinho agora do seu outro negócio relacionado à botânica e ao paisagismo, que são os buquês por assinatura. Na pré-entrevista você falou que flores ou plantas têm muito a ver com signos. Inclusive, Carmen trouxe, vocês que acompanham protagonistas sabem que essa plantinha aqui não faz parte do nosso cenário. Conta pra gente, Carmen, o que essa planta tem a ver? Olha, ela tem um nome muito curioso e assim, hoje mesmo é que eu fiquei sabendo, o nome e apelido dessa planta coletiva é chorão, mas só de chorões existem 400 identificados dentro do universo botânico. Olha que mágico. Ai, mas eu tenho tem chorão no Japão, que é diferente do chorão no Brasil. Essa especificamente é a Calistemos. A Calistemos, né, é aqui. E olha que interessante. Eu estava vindo para cá colou na sua roupa todinha. Ela colou na minha roupa aqui. A natureza... acho que a câmera tá dando aqui... pra ver, tá dando dá pra ver aqui? Dá. Bonitinha? Dá. Eu acho que se eu ponho aqui na minha testa, dá pra ver melhor aqui. É um filhote da flor. Aí aqui elas têm as diversas fases, veja só, aqui ela é em status semente, ela aqui em status flor, e olha aqui o momento pólen, né? E aí você vê assim as diversas fases da flor. Pra vocês que não estão vendo, o pólen é como se na pontinha dela tivesse um negocinho amarelo, tá? Aqui, ó, aqui tá bem leve, meio douradinho, muito bom. Isso. E aqui ela já recebeu o nome de Salix, né? Salix babilônica. A Salix babilônica porque o Linneu que identificou essa planta e deu a origem dos nomes botânicos, o Linneu, ele achou que a planta era da Babilônia e muitas têm esse codinome. Na botânica existe a família, né? E a família, você tem uma infinidade, como uma família, cada um tem o seu individualismo. A particularidade dessa planta, o chorão, que é o apelido dela, é de entregar a semente para quem passar. Para um cachorro, para uma mulher vestida de um vestido que conecta com a malha, um cabelo, porque ela pretende ir para o próximo espaço. Entendi. Ir para o próximo nível. Por que eu achei interessante de trazer? Essa é uma planta muito ariana. Sério? Ela é muito corajosa. Olha como ela se entrega. Ela não precisa nem que um animal venha e um pássaro leve. Não precisa ser só um pássaro. Pode ser qualquer animal. Ela está pronta. Ela tem atitude. Ela tem atitude. Iniciativa, né? Ela se põe para você. Primeiro ela te seduz, te encantando.
E depois ela vai te levar para outros caminhos. E todo signo tem uma planta que tem a ver com um ciclo de... Com um ciclo, isso, né? E com as características. Aí a pergunta, né? Por que a gente vai associar essa planta ao signo de Áries e ao signo de Escorpião? Primeiro, por Áries, por essa natureza tempestiva de eu vou mesmo que você não queira. Você não vai nem perceber, mas eu vou. Ela vai com você, a semente vai. Né? Tem sementes que são chamadas recalcitrantes, que não é o caso dessa, que elas precisam de uma força rígida ou até de um calor para conseguirem germinar. Tem sementes que você precisa, por exemplo, da laranja, do limão, você precisa plantar. Essa você precisa levar. Ela precisa ser levada pelo vento, por um animal, por um pássaro. Então ela é muito ariana porque ela tem um ciclo de Marte. Né? Ela tem ciclos de 2 anos e meio. E esse que é o ciclo de Marte. Aí você tem, por exemplo... a gente falou das bananas, mas temos o ciclo, por exemplo, das laranjas ou dos girassóis. São ciclos solares. Tem a ver com qual signo? Com Leão. Né? Inclusive, você abre uma laranja, é um desenho solar. É verdade. Né? E ela dá sempre no mesmo ano. Agora, mas ela não dá sempre na mesma data. É verdade. Por quê? Porque o humano, com sua inteligência, com sua evolução, aprendeu a criar ambientes que formam possibilidades de, na maior neve, dentro de um ambiente controlado, lá fora, tá uma coisa, e num espaço reservado tem a conserva. E nos lugares onde isso não é possível ser cultivado, por exemplo, no caso uma laranja, um limão, numa região de neve, você tem o transporte que hoje permite que qualquer pessoa possa comer qualquer coisa. Isso tudo, gente, é astrologia. A lógica do astro levando você para a evolução. A própria evolução da inteligência artificial foi preconizada por diversos famosos astrólogos que, a partir de 1963, tudo seria diferente. E foi, né? E a gente tem aí o chamado período de Aquário, que foi nos anos 60, é um período longo. Não pense assim, um período uraniano, por exemplo, é de 84 anos. Entende que um único ciclo de um planeta longo, ele está atuando na vida de todos os seres humanos. E não é um raio do planeta na sua cabeça. Não é assim, bebê. Não. É o teu ciclo celular, o teu ciclo neurológico, o teu ciclo psíquico, captando tudo que está acontecendo, e a gente vai ampliando consciência. O que acontece? A gente vai ampliando o tempo de vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carmen. A gente quer muito falar sobre o seu negócio de buquês. Sim. Como que surgiu a ideia? Em que pé que tá? Eu não sei se você tem uma fazenda, não é fazenda de flor que fala, né? Como que você faz a operação? A meu forte é fazer jardins. Os buquês vieram por um acaso. As pessoas começaram a pedir. E como eu não recuso serviço... Eu vou tirar o buquê daqui, tá, gente? Porque o enquadramento dele tava melhor no nosso nicho. Aqui. E como eu não recuso o serviço, o que eu não consigo fazer, eu peço para alguém me ajudar. Né? Então, eu faço jardins, desde um vaso até um campo de futebol. E não necessariamente sou eu que vou lá fisicamente, né? Tem a equipe que me apoia, que me ajuda. Você faz a concepção. Isso, eu faço a concepção e também estou lá na hora da implantação. Os buquês vieram de uma pessoa que pediu, era um evento. Aí, você faz? Casamento, claro. E aniversário? Também, bora! E aí, assim, adoro. Eu pegava quanto tempo que eu tenho para fazer uma estética, que cor você gosta, me manda uma fotografia de algo que você gosta, me mande uma fotografia sua. Eu olho a fotografia da pessoa e falo, ela vai gostar disso. Me pergunta qual a lógica disso. A pessoa me dá os dados de nascimento dela. Ela me dá uma fotografia que ela gosta de qualquer coisa dela ou de outra coisa. O meu cérebro consegue captar uma essência do que ela gosta. E eu vou nela. Então, assim, isso vai muito longe daquela proposta tão distributiva, maravilhosa, que é o Instagram. Porque para mim, o Instagram é uma ciência, né? Dificílima, que eu preciso aprender. Enquanto para algumas pessoas é super fácil. Nossa, eu agora vou lá fazer o meu story. Nossa, eu tremo de fazer o story. Eu não sei com quem que eu tô falando. Nossa, sim. Mas por quê? Pergunta por quê.
Por quê? Porque minha natureza é introspectiva. Então, fazer esse movimento implica eu juntar uma energia extraordinária. É que eu acho que o jeito que você se coloca no mundo é através de outras coisas, né? Porque o Instagram ele tem um formato muito dele, né? E é maravilhoso. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn. E outra coisa, eles mudam muito. Os algoritmos, eles mudam muito. E as coisas com as quais você lida, o céu, a lógica do céu não muda. A lógica da Terra não muda. Mas, a não ser que você tenha a Embrapa, né? Aí muda a lógica da Terra. Muito bom. Mas é que aquilo ali muda muito. Às vezes, quem era muito bom até 2019, por conta da pandemia, que aquilo mudou tantas vezes que a pessoa já nem se acha mais. Eu entendo assim. O céu muda o tempo todo, por isso que a gente usa uma técnica, a parte matemática se chama efemérides, porque tudo é efêmero, até o Instagram. E eu acho que entendo também que existe um lugar do conforto da onde eu fico. Não eu, Carmen, eu, ser humano, qualquer pessoa. E quando nós entramos no Instagram, eu como astróloga, eu tenho uma energia de dedicar-me ao indivíduo. E não a massa. E a massa é um lugar que eu estou aprendendo. Tá. Porque eu descobri assim, eu amo dar palestra. Eu amo dar palestras. Não sei por quê. Porque é vencer um desafio que eu nunca tive até então. Minha primeira palestra foi aos 16 anos, que virou minha forma de viver a astrologia. Eu amo conversar com um público que não sabe o que é astrologia. Principalmente porque a astrologia não deve ser um convencimento, deve ser um entendimento. E isso é o empreendedorismo. Empreender em qualquer área, independente de se paisagismo, astrologia. Empreender é o ato de servir o outro. E eu amo servir no que é belo. Paisagismo, buquê e mapa astral. Então, eu acho que a minha atração é pelo belo que existe no outro. Eu, como taurina regida por Vênus, sou obrigada a concordar, né, gente? Beleza importa. Eu sempre falo que se beleza não importasse, Deus não dava o espetáculo que é o nascer e o pôr do sol todo dia. Podia ser uma coisa bem feia, lembrado. Mas é uma coisa linda, maravilhosa, aquela luz subindo, aquela luz caindo, incrível. Carmen, mas fala pra gente dos buquês. Buquês. Aí apareceu essa oportunidade. E aí começaram a pedir. E aí começou mas quero a semana que vem. Aí eu falo, bom, para conseguir todas as semanas, a gente vai fazer uma assinatura. Aí cai o preço, a pessoa... Você tem previsibilidade. Isso, e aí a gente começa a fazer um trabalho de entrega dos buquês. E aí, assim, eu percebi, por exemplo, que conforme a natureza da pessoa, tem gente que quer sempre uma mesma coisa, sem muita variação. E existem pessoas que querem, assim, toda semana uma coisa única. A flor tem pessoas da de semana... Capricórnio e outras pessoas de Aquário, né? Sensacional, você é maravilhosa. E aí, exato. E aí você faz o quê? Você faz uma anamnese do que a pessoa quer? Na realidade, de cores que ela gosta? Na verdade, na assinatura, a maioria das pessoas é mais receptiva para a experiência da surpresa. Tá. A maioria. São raras as que falam assim, não gosto de uma flor. Mas não gosto de uma cor. Tem gente que diz, olha, não gosto desse tipo de flor, me lembra enterro, já escutei isso. Não gosto de um girassol, porque eu não gosto. Gosta. E tem gente, por exemplo, não gosta de flor com espinho, não gosta de rosa. É raro, mas tem. E isso é autoconhecimento, você saber o que você gosta. E que você não gosta. E às vezes a pessoa, no recebendo buquês semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ela descobre que ela gosta daquilo mais do que ela imaginava. Então, entregar o buquê, para mim, enquanto indivíduo, é me permitir estar em contato com o belo. Mas aí, estar em contato com o belo é muito caro, porque flor é uma coisa muito cara. Ela é cara do processo de cultivo, no processo... As pessoas falam assim, nossa, uma dúzia de rosas por R$240, que absurdo. Não é absurdo. Você sabe quantas pessoas estão envolvidas até aquela flor chegar para o... receptivo a final. É geralmente aquela que não vê quanto custa a caixinha de cerveja, né? Não tá ligada no belo. Ai, nossa, como você foi amorosa agora. Obrigada. E aí, assim, como que isso se deu na minha vida? Eu tenho uma necessidade de fazer coisas que eu realmente gosto. Eu já trabalhei por dinheiro, como eu disse, trabalhei na Editora Abril fazendo horóscopos. Mas tinha uma coisa que eu fazia lá que eu gostava muito. O quê? Os artigos.
os artigos para capricho de perfumes com astrologia, os artigos dos mapas que eu fiz dos artistas para Contigo, da Ola, da revista Ola, que tinha lá, Fale Agora do Príncipe, o mapa do Príncipe, adorava. Então, a vida... Uma Caras, né? Isso. Ela não existe mais no Brasil, mas era isso. Com a Caras. É uma revista que foi competidora da Caras. A Caras também é uma revista bacana, que dava aquele suporte de você poder falar... Um conteúdo mais profundo, que é o que você gosta, Sim, né? Que era, inclusive, na época do meu colega, o Sérgio Frug. Mas voltando, do porquê o empreendedorismo? Eu, em nenhum momento, eu faço só o que eu gosto. Eu ponho o que eu gosto. E eu acho que empreendedorismo, a chave do empreendedorismo é isso. É fazer o que você gosta, mas também fazer o que você precisa fazer. Então, eu gosto de astrologia. Eu não gosto do horóscopo, mas o que eu posso fazer a mais, que vai ser gostando, que vai fazer o horóscopo ser parte do gostar também, né? Mas como a profundidade do indivíduo ainda é um lugar que me dá muito acolhimento, e na verdade, onde eu posso ganhar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro fazendo horóscopo. Eu ainda não sei fazer isso. Porque hoje ninguém mais compra uma revista por causa do horóscopo, né? Esse foi o outro presente que a internet trouxe. Ela trouxe uma pulverização do saber, mas ela trouxe para quem se conecta a profundidade. Então, você sabe que tem, inclusive, dentro disso, o empreendedorismo é você fazer aquilo que precisa ser feito, servindo a quem precisa daquele serviço que você presta, e você realmente conectar com amor aquilo que você está fazendo, mesmo quando aquilo não é confortável. Mas vamos falar de número agora. O que dá mais rentabilidade e lucratividade? É a astrologia, que é um serviço, ou a venda dos jardins. Buquês, dos jardins, dos buquês. Com certeza. Que são produtos, envolvem produtos. Enquanto faturamento, jardins e buquês, eu tenho condição de crescer, ampliar e dar oportunidade para outras pessoas. Tá, dá para você escalar. Isso. Enquanto astrologia, também dá para escalar, porque eu dou aula, né? Eu ensino novas pessoas que queiram ser astrólogos. Eu ensino pessoas que queiram aprender astrologia para o autoconhecimento. Então, depende aonde eu invisto energia. Só que na astrologia sou eu que estou lá como protagonista fazendo. E nos jardins eu crio o jardim, eu desenvolvo o jardim, o ciclo do jardim, mas eu coloco também outras pessoas para me ajudar. Então eu entendo assim que eu não sei cuidar de uma câmera. Eu não sei a qualidade de uma luz. Nem eu, amiga. Eu não sei. Quem sabe tudo é quem? O Rafael, do Hubcon, que oferece toda a estrutura audiovisual. Tire o seu projeto audiovisual do papel, fale com a Hubcon. Ó, que maravilhoso. Então eu reclame já. Muito bom. Reclame porque reclamava de novo, né? Clamar mais uma vez a propaganda. E o protagonismo é isso, né? Você pegar o seu CPF e tornar ele o CNPJ, mesmo quando você ser o protagonista, mesmo quando você é um prestador de serviços. Sim. Porque se você for um prestador de serviço que entrega com amor, uma hora você vai descobrir um caminho para fazer ou esse seu patrão te chamar para sócio, né? Ou você partir para um negócio próprio. Quando você trabalha só pelo dinheiro, aquilo vai gerar um sofrimento. Porque você vai esquecer e não vai gerar a endorfina e a serotonina que você precisa tanto para fazer as coisas se tornarem leves. Né? A vida é muito densa. Hoje nós somos bombardeados por notícias que nem sempre são as que a gente procura e nem são as que a gente cultivou, mas elas estão lá. Às vezes você pode entrar num simples Uber e tem aquela música chorosa, né, de tristeza, de angústia, que você não escolheu ouvir. E, eventualmente, a gente fica até um pouco intimidado de pedir para trocar a música. Só que aquilo está afetando a nossa vida. Eu não tenho esse problema. O que não, mas música, porque eu acho, como eu sou regida por Vênus, eu vou ficar falando isso agora. Música, para mim, se não bate numa... música mexe muito rápido com o meu emocional. Sim, com todo mundo. Então, assim, quando eu percebo que eu tô triste, eu coloco automaticamente músicas que eu sei que vão virar a minha chave. E quando eu entro num lugar que o som é uma bad,
Falo, pô, consagra, por que você tá triste? Vamos girar isso aí. Muito bom. Ou desliga, ou coloca numa transcontinental uns pagode aí, negócio, ó, pra cima. Não dá. Olha, Paloma, exato. A gente tem que calcular o que tá no ouvido da gente. Agora você tocou no ponto. A maioria das pessoas sequer fica consciente do que uma música pode fazer por elas. É verdade. Tanto para positivo quanto para desconfortável. Tanto para maravilhar quanto para entorpecer e derrubar. Eu já vi pessoas, e isso é uma mecânica que é quando a gente entende o nosso mapa, isso facilita muito a nossa vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito necessitada de conexão com o mundo da Terra. Então, eu fui buscar no paisagismo esse lugar. E fui buscar na tradução do céu a minha vivência, não a sobrevivência. Ok, lá com 16 anos, eu era uma menina que precisava pagar o aluguel, né? Que precisava pagar a comida. Porém, quando eu já estava com os meus 20 anos e estudando na Itália, na Europa, eu percebi assim, nossa, eu posso. E mesmo com toda a timidez que eu carrego e com toda a introspecção que eu carrego, tendo o meu mapa, eu recebi o diagnóstico de que não podia ter filhos. O médico disse que eu não teria 4. E, no entanto, eu engravidei. Porque meu mapa promete. Então, se o mapa promete, você vai viver. Agora, muitas vezes o mapa promete, mas a pessoa está tão longe de ser quem ela realmente é, que ela tem que retomar, ela tem que se acordar, se atentar para isso. É claro que quem faz psicanálise por 30 anos também está mais próximo disso. Agora, nem todo mundo tem essa disponibilidade de 30 anos fazendo psicanálise. Nem todo mundo tem a disponibilidade, aliás, na atualidade, quanto mais rápido, melhor, né? E tem outra questão na psicanálise, desculpa te cortar, é que é muito dolorido. As pessoas acham que fazer análise, o analista é como se fosse um coach ou alguém que torce por você. Não tô falando que não torce, tá? Uhum. Mas, basicamente, todas as sessões é você colocar o dedo em alguma ferida e chorar. É muito desconfortável você levar um processo analítico por muito tempo. Você tem que estar muito afim. E às vezes as pessoas elas só fazem até tirar a cabeça, até conseguir respirar. Nariz da água, entendeu? Olha respirar. Que já tá com a água no pescoço, fala, de repente eu não preciso mais tanto disso. Só que precisa. Porque às vezes você ter a clareza do problema, às vezes você acha que é o suficiente. Mas na maioria das vezes você precisa resolver o problema. E eu acho que a astrologia é uma ferramenta interessante porque ela traz não só, você me corrija se eu estiver errada, que a astróloga aqui é você, mas ela traz não só as suas fragilidades, como as suas potencialidades. Então vem um negócio mais equilibrado. Porque quando o seu terapeuta fala assim, não, Paloma, mas você é capaz de fazer tal coisa. Cadê que Paloma acredita? Paloma às vezes não acredita. Paloma às vezes só tá numa fase vendo as próprias falhas. Quando vem no mapa e dá a sua falha, pessoa que nunca te viu vai lá e dá a sua falha, você fala, opa, essa pessoa tá sabendo. Aí quando ela fala da sua força, você fala, se Carmen está falando, então o quê? Carmen está falado, sabe? Eu acho que a astrologia tem esse poder, ela traz as duas coisas, né? Tem. Luz e sombra, né? Exato, luz e sombra. O grande presente da astrologia é você dar a oportunidade para um olhar que, quando você traduz para o consulente, para o usuário do serviço, o consulente diz, nossa, isso faz sentido, eu já tinha percebido isso, eu só não dei energia para isso. E outra coisa, nem todo mundo tem um mapa que comporta ser psicanalizado e ser psicanalítico. Eu estudei psicanálise numa fundação chamada Fundação ACL, um lugar maravilhoso para se estudar, diversas ferramentas e tudo. Você entende um olhar que nem todo mundo nasceu para ser alguma coisa. Nem todo mundo é engenheiro, nem todo mundo é médico. Cada um é único, né? Então, eu posso entender dentro do mapa astral que tipo de médico eu vou ser, que tipo de engenheiro eu vou ser, que tipo de modelista eu vou ser, que tipo de jornalista eu vou ser. Porque muitas vezes a pessoa diz, nossa, estou com uma sensação de morte, é o que eu comentei antes. Ela está, na verdade, numa fase definindo um período. E essa é uma sensação mesmo. Por exemplo, quando você se separa num divórcio de alguém que você ama, é uma sensação de morte.
Vou te falar uma coisa. Quando você é demitido de um emprego que você ficou muito tempo, que você esperava muito e não estava esperando ser demitido, é uma sensação de morte. Eu vou te dar eu acho que eu nunca... Eu não falo disso pra quase ninguém. Eu tinha muita sensação que eu ia morrer até uns 23, 24 anos. E eu tive meu diagnóstico de depressão com 24 anos. E eu comecei a dar sinais com 23. Então, eu acredito muito nisso que você tá falando. Que eu tinha essa sensação... E de alguma forma eu morri ali. É um pedaço meu... Quando você passa por esse tipo de experiência muito... Sinto muito essa experiência. Não, obrigada. Quando a gente passa por um processo dolorido desse, por mais que a gente sobrevive, graças a Deus eu sobrevivi, e as pessoas falam, mas você não aprendeu muito com isso? Eu falo, não aprendi nada. Eu perdi coisas, sensações de que tudo vai dar certo. Eu tinha muito essa sensação, tudo vai dar certo. Quando eu vi tudo dar muito errado, eu perdi essa sensação. E eu entendo total isso, porque eu tinha certeza que eu ia morrer muito jovem. Lógico, quando eu ficava falando isso, minha mãe ia ficar apavorada, né? Mas de alguma forma, eu transmutei. A finitude de um ciclo que estava confortável. A gente não tem muito na nossa sociedade urbana a ritualização das passagens. Algumas religiões usam, né? O batismo, a crisma, dentro dos sistemas religiosos de candomblé, de culturas africanas, da Umbanda, tem ali esses processos. Dentro da condição rabínica, nós temos ali os ciclos de bar mitzvah, para fazer o ritual de passagem. Então, às vezes, o que nós precisamos é aprender a ritualizar. Terminou esse ciclo e você vai para o novo ciclo. Para o cérebro, a não ritualização de festividade do próximo ciclo é assustador, porque entra no que era desconhecido. E a astrologia, ela apresenta oportunidades. Se a pessoa deixa a oportunidade passar, como o povo fala na atualidade que está na moda, o cavalo selado, passou. Um ciclo benéfico de Júpiter é de quando em quando, especificamente, de 12 em 12 anos. Né? O ciclo de Júpiter é de 12 anos. Então, para ele repetir um aspecto específico, vai levar novamente 12 anos. Só que se eu sei que tem outro aspecto, que tem aquela semelhança para fazer algo que é mais rápido, e eu sei a data, olha que maravilhoso, Então, enquanto uma criança que tinha uma carência absoluta de pai, porque o pai não estava presente, e de mãe, porque eu estava morando no orfanato, eu vi ali a solução mágica dos meus problemas. E ele não é uma solução mágica, ele é um estudo constante de autoaceitação das ferramentas que eu tenho ao nascer. E é isso que eu gosto de entregar para as pessoas. E agora eu vou pedir para... Tá acabando a entrevista, tá, gente? Que delícia eu conversar com você. Eu nem vi que hora em que momento essa 1 hora passou. Deixa o recado ali naquela câmera que é a sua, o recado para as nossas protagonistas, por favor. Protagonismo é você fazer aquilo que toca seu coração. E fazer um pouquinho além. Vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Porque se você fizer só o que for confortável, aí você não vai conseguir entregar e descobrir qual é o seu melhor. Isso é real. E dentro da astrologia, a gente chama isso de quadratura. E o brilho é no trígono, é na gentileza. Então, a gente tem que entender aonde está o nosso desafio na quadratura, na conjunção dura, onde está a nossa força. E eu acho maravilhoso. Quero primeiro agradecer aqui, Paloma, a você, a Ariane, que fizeram esse trabalho acontecer. Porque quem está do outro lado pode estar com uma dor agora. Lembra, vai passar. Por pior que seja, vai passar. Existem formas de fazer esse passar mais fácil. Para mim, a astrologia e a comunhão da astrologia com o paisagismo serviu. Para outra pessoa pode ser descobrir qual é o talento que ela tem para cantar, para dançar, para engenhar as coisas, para criar oportunidades. Para cada um de nós é único. Eu agora estou bastante emocionada, então eu quero só agradecer a você que está aí. Obrigada, e deixa depois aí o recado, o que você gostaria de saber de astrologia, porque o casamento do paisagismo com a astrologia
para mim, foi o que me uniu. Se eu ficasse só com um, em detrimento do outro, era como se estivesse faltando uma parte. E foi maravilhoso para mim. Então, muitas vezes, o que você precisa é agregar algo mais na sua vida. E fica essa memória. Eu acredito que isso funciona. Carmen, muito obrigada pela participação. A você. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Onde você está aprendendo a mexer agora? Ok. É o @Carmen Sampaio, né? Tô lá, tô gatinhando. Deixem suas mensagens, suas reclamações. Não tem do que reclamar, que ela é maravilhosa. Deixa ela o contato que ela vai interagir com vocês, né, que ótimo. Vou amar, Obrigada vou amar mais muito. uma vez. E parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, Carmen. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, esse episódio é um oferecimento Hubicon. Vou ler aqui no computador, tá? Estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. No Hubicon, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa e produção audiovisual. Tire o seu projeto do papel, fale com a gente. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, nossa principal rede social. É lá que eu e a Ari interagimos com vocês. Inclusive, temos uma participação especial. Pode entrar, Ari Lobo. Que as pessoas têm saudade de você. Vem aqui. Vem aqui. Ai, Oriane. Oi. Eu tava só ouvindo. Ela chegou tarde, sabe o que isso quer dizer? Que semana que vem ela tá aqui, né, amiga? Com certeza. Então tá bom. Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubicon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.